Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos agora reunidos para fazermos essa segunda parte da nossa conferência, que traz esse tema, né, da relação entre o tempo pascal e a busca da santidade. Então, esse tema tem um fundamento na espiritualidade da Igreja, sem dúvida, na medida em que todos os santos, todos os mártires, todos os confessores, todas as virgens, sempre auriram na fonte da salvação, né, como diz o cântico de Isaías, que é o coração aberto de Cristo na cruz. Ou seja, o sinal por excelência do amor de Deus revelado na morte e confirmado na ressurreição. Então a cruz era o ícone perfeito da paciência, do perdão, da justiça, né, que suplanta toda a injustiça, porque Deus fez justiça dando o seu Filho para morrer na injustiça. Quer dizer, é uma contradição que acaba trazendo a perfeição. Entretanto, a cruz não teria valor nenhum se não tivesse a ressurreição. A ressurreição ela não é o mistério central da nossa fé. O mistério central da nossa fé é a cruz. Mas a ressurreição é o complemento da obra da cruz. Porque se a obra de Cristo terminasse na cruz, ela seria simplesmente uma obra moral. Como teve muitos gigantes e heróis na moral, mas que não tiveram nenhum sinal, pelo menos um sinal sobrenatural, que eles foram confirmados por Deus. Entretanto, nosso Senhor, na sua ressurreição, ele é confirmado por Deus. A ressurreição é a confirmação de que ele estava aprovado por Deus. A aprovação direta de Deus. Daí a instituição da Igreja se basear também na autoridade da ressurreição. Que é a partir daí que você tem autoridade para instituir os apóstolos, instituir a Igreja, instituir a hierarquia da Igreja, tudo porque nós temos a confirmação de que Deus ressuscitou o seu Filho. Ora, então, vamos recapitulando as ideias que nós estávamos colocando ontem, né? Baseando-nos principalmente na doutrina dos padres da Igreja. Conforme nós explicamos, né, que os 4 principais doutores, né, ou podemos dizer padres, né, como fundadores da Igreja Latina, são São Gregório Magno, né, Santo Agostinho, São Jerônimo e Santo Ambrósio. Enquanto que na Igreja Oriental, você pode apresentar juntamente com São João Crisóstomo e São Basílio, que são os 2 principais, né? Ao lado deles você pode colocar São Gregório Nazianzeno e Santo Atanásio, ou São Gregório de Nissa, né? Um desses 2 seriam os principais doutores da Igreja no Oriente. Então, ontem nós estávamos apresentando esse tema, seguindo o ensinamento de São Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 3. Hoje, porém, nós completamos essa formação com a Carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Beatus vircus suffer tentatione, quone cum probatus furit, ascipiat corona vitae. Então, São Tiago 1,12. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de sofrer, ele receberá a coroa da vida. Então, essa é como uma conclusão, um complemento daquela doutrina que nós estávamos aplicando ontem.
De tal forma que ontem nós falamos de revestirmos do homem novo, né? Criado à imagem de Deus, na justiça e na santidade da verdade. Então ali também nós explicamos o que significa a plenitude do homem moral, que nós podemos chamar de justiça, que não é outra coisa senão a santidade conforme o modelo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a plenitude da religião enquanto humana, enquanto está baseada nos critérios humanos. Nada supera o Antigo Testamento. Por isso que se o ser humano hoje em dia ele parte dos critérios humanos, como é o caso do protestantismo, por contradição, Lutero ele rejeita toda a base sólida do Antigo Testamento e ele quer construir uma religião baseada simplesmente na graça do Novo Testamento. Coisa que não é possível. E daí ele gera o protestantismo. Porém, o protestantismo termina no judaísmo. Isso que é contradição. Ele termina no judaísmo. Por quê? Porque ele quer fazer uma religião sem um fundamento, então aquela religião vira um espiritualismo. O espiritualismo por si mesmo ele não tem força para se manifestar, não tem uma estrutura. Né? Não tem uma estrutura. Então, como eles pegaram a Bíblia como a única estrutura formal e material para se criar uma religião, então a Bíblia os conduz ao judaísmo e os conduz a uma religião do Antigo Testamento. Então é interessante o movimento que você tem aí de Lutero, né, para poder partir de uma coisa e chegar em outra contraditória. Quer dizer que a religião do Antigo Testamento ela é necessária, porque ela nos dá o fundamento material, ou seja, a perfeição moral, que é necessária para nós entrarmos na comunhão com Deus na lógica do Novo Testamento. E o Novo Testamento, por sua vez, nos dá a plenitude da verdade com a revelação de Cristo. E aí por isso que nós vamos ter a santidade da verdade. Por quê? Porque com essa verdade do conhecimento de Deus, da iluminação do conhecimento de Deus, o Espírito Santo nos conduz à restauração do homem criado à imagem de Deus. Por quê? Porque o ser humano criado à imagem de Deus não é outra coisa senão o ser humano que está configurado a Cristo. Em outras palavras também, como nós explicamos ontem, o ser humano que está livre. Livre não somente do pecado, mas livre da pior prisão, que é o amor a si mesmo. Que é o amor a si mesmo. Então uma pessoa pode achar que está fazendo uma obra maravilhosa, né? E depois de terminar essa obra e concluir, ao invés de eu construir uma santidade verdadeira, eu construí uma torre de Babel. Que foi uma torre admirável, mas incapaz de atingir o céu. Simplesmente uma ambição humana. Então, por isso que é preciso a pessoa ter a noção de que a santidade, no conceito que nós temos católico, né, do Novo Testamento, ela não pode ser atingida senão pela graça. Então a gente poderia nesse momento perguntar: como participar dessa graça? Porque facilmente poderíamos também cair no erro dos pelagianos. Pelágio foi um indivíduo desse tipo de pessoa que é extremamente admirado, porque ele pregava a santidade. Mas para ele, a perfeição podia ser adquirida simplesmente pelo esforço humano. Então ele não considerava a ação da graça. Aí que está o pelagianismo. Então, quando a pessoa fica obcecada com essa ideia de construir uma perfeição moral,
ela pode chegar a grandes resultados, mas eles são humanos. E por isso, Santo Agostinho, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, combateu o pelagianismo, mostrando a importância da ação da graça, sem desprezar o esforço do mérito humano, da ascese humana, para se atingir a perfeição moral. Agora, hoje, como uma palestra complementar àquele pensamento de ontem, nós apresentamos aqui a passagem de São Tiago 1,12. Feliz o homem que suporta a tentação. Por que São Tiago parte desse princípio? Ele resume todas as bem-aventuranças numa só. Daqui a gente já pode partir do conceito que santidade também se identifica com felicidade. Ou seja, a beatitude, quer dizer, a realização plena da pessoa humana. Realização plena da pessoa humana. Ao mesmo tempo, ele responde à nossa pergunta: como a graça pode agir em nossa vida? A partir do momento em que a ação da providência divina permite que enfrentemos provações estas, conforme a palavra de São Paulo, proporcionais àquilo que somos capazes de suportar. Então, se você disser assim, tal pessoa se suicidou porque ela não foi capaz de suportar a grandeza das provações dos reveses que a vida trouxe para ela. Então, essa frase é completamente falsa. Ela se suicidou porque ela consentiu uma informação maligna de que ela não seria capaz de suportar. Entretanto, a Escritura diz que Deus é fiel justamente porque Ele nos dá a proporção certa daquilo que a gente aguenta. Ele nunca dá mais do que a pessoa aguenta. Então, o trabalho da providência divina é tão maravilhosamente bem feito que, assim como Deus consegue organizar todos os elementos da natureza, toda a criação, todo o movimento dos astros, desde os insetos até os animais mais desenvolvidos, todos eles são perfeitamente organizados. E assim também como todos os órgãos do nosso corpo são perfeitamente sincronizados. E da mesma forma, na nossa vida espiritual, na vida de cada ser humano que nasce na Terra, Deus tem um trabalho da providência perfeitamente sincronizado para, do primeiro dia da pessoa até o último dia da sua vida, ela poder render os frutos, como diz o Evangelho. Uns rende 30, outros 60, 70, outros 100. Então, o rendimento desses frutos é proporcional ao grau da vontade aberta, disponível para realizar o projeto de Deus. Entretanto, se a pessoa produziu mais ou menos fruto, independente disso, ela será salva. Agora, se a pessoa não produz fruto, ou até pelo contrário, como diz ali na passagem do Evangelho, se essa pessoa esconde o talento que Deus deu, talento seria a capacidade moral, espiritual que ela tem para poder produzir uma vida espiritual. Então essa pessoa não tem como participar da felicidade de Deus, porque ela não se abriu para a ação divina. Não estava aberta para a ação divina. Então é por isso que nós devemos considerar todas essas coisas e fazer assim uma recapitulação dentro do nosso entendimento da finalidade da nossa vida espiritual, desde o batismo até a consumação,
da nossa vida humana. São Tiago, portanto, fala que o homem que suporta a provação é feliz, porque depois de sofrer ele receberá a coroa da vida. Em outros termos, ele está dizendo o seguinte, que uma vez que nós somos escolhidos e que nós passamos a produzir um fruto de santificação, automaticamente Deus vai nos expor a provações. Quer dizer que a pessoa que não é provada, ela simplesmente é uma pessoa que ainda não se engajou num caminho de santidade. Ela está perdida, ela está caminhando para o abismo, ela está na cegueira, ela está buscando a si mesma. É uma pessoa sem perspectiva. Entretanto, no mesmo instante que essa pessoa deseja participar da vida divina, no mesmo instante que essa pessoa faz um ato de consentimento à vontade de Deus e de renúncia a si mesmo, então essa pessoa passa a entrar num esquema de salvação, num esquema de santificação, podemos dizer. E a partir desse instante, Deus oferece a essa alma várias ocasiões de provação. Porque através dessas ocasiões, ela vai ser mais ou menos gloriosa. Vai ser mais ou menos gloriosa. Em outras palavras, Deus já marca a pessoa com o selo da glória, né, que ela vai ter no céu. E ele começa a fazer essa pessoa merecer aquela glória. Na medida em que ele vai dando para aquela pessoa ocasiões dela ser glorificada, né, e dela merecer essa glória. E é interessante isso, que ela em si mesma não mereceria nada, enquanto ela vivia para si. Mas no momento mesmo que ela se converte e que ela se reveste de Cristo, a graça de Cristo atua nela, e é essa mesma graça que faz ela merecer. Entretanto, o mérito volta para ela mesma. Então, é como se Cristo vivendo nela fizesse com que ela merecesse, né, algo que ela por si mesma não teria capacidade, mas uma vez consentindo que essa vida de Cristo, na ação do Espírito Santo, realize-se nela, passe a ser uma vida de acumulação de méritos e de glória. Ora, portanto, essa alma vai agir nas virtudes teologais, porque ela passa a ter a vida sobrenatural. Então, somente quando a pessoa passa a ter a vida sobrenatural, ela começa a ter as virtudes teologais. Aí você diz, mas essa pessoa que já foi batizada, por que ela então já não tem as virtudes teologais? Teoricamente ela teria. Porque o batismo já dá capacidade para ela viver as virtudes teologais. Entretanto, para o batismo agir, para o batismo ter força de agir como sacramento, né, ele precisa do movimento das potências da alma. E as potências da alma têm que estar coligadas nessa busca, nessa intenção. Porque aí essas potências da alma, cada uma delas vai estar adaptada a se aperfeiçoar numa das virtudes teologais. Ou seja, a memória vai se aperfeiçoando na esperança, porque ela vai acumulando conhecimento, acumulando experiências, e essas experiências levam ela, não, eu já tenho experiência disso, por isso que eu tenho esperança em Deus. Ela vai se aperfeiçoando na esperança. A inteligência, por sua vez, vai se aperfeiçoando na fé. Porque mesmo que você já conheça um dogma de fé, cada vez que você faz aquele dogma de fé estar mais presente na sua vida, é como se você o conhecesse de uma forma nova. Você já sabe que Cristo é Deus, mas em certos momentos você vai receber uma notícia espiritual, na sua inteligência, e você vai ter uma noção maior, mais elevada de como Ele é Deus. Coisa que você antes não compreendia a esse nível.
E desse momento em diante, essa notícia espiritual vai te levar a esse conhecimento. Então a sua inteligência vai ser aperfeiçoada na virtude da fé. E por sua vez, ali vem também a vontade, que se aperfeiçoa na virtude da caridade. De tal forma que a pessoa não simplesmente cresce no amor, mas ela ama de forma diferente, numa qualidade diferente. Então é isso que mais ou menos que São Paulo fala na carta, primeira carta aos Coríntios. Muitas pessoas não compreendem isso, mas isso aqui é o fundamento da explicação a respeito de como Deus julga os santos. Não é à toa que as pessoas dizem as santas almas do purgatório. Quer dizer que elas são salvas e são santas. Mas por que elas não atingiram o céu? Porque a caridade delas não estava aperfeiçoada no nível da perfeição completa, que é preciso chegar para chegar no céu. Então, por isso que São Paulo vai explicando isso aqui na primeira carta aos Coríntios, né? A partir do versículo 9, ele diz, nós somos operários com Deus. Vós sois o campo de Deus, vós sois o edifício de Deus. Tá vendo? Ele está explicando exatamente isso. Como que opera a graça de Deus para construir a santidade em nós. Então veja, segundo a graça que Deus me deu como sábio arquiteto, está falando dele mesmo, para ele mesmo se santificar. Então, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Quer dizer que é a partir desse fundamento, ou seja, da fé sólida em Cristo, que a pessoa vai construir. Senão não adianta. Tem como a pessoa dizer, não, eu vou ser santo praticando o budismo. Eu vou ser santo praticando o islamismo. Não tem como, não tem fundamento. Então ninguém pode colocar outro a não ser esse. Ok. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, então ele vai edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha. Então cada um desses materiais. Aí a pessoa que escolhe que material que você vai querer. Não, eu acho que madeira tá bom para mim. Eu vou madeira, tá gostoso, uma madeira interessante, tá bom. Então edifica com madeira, você quer, né? A obra de cada um aparecerá no dia de julgamento. E é o fogo que vai provar essa obra. Certo? Que vai provar o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Então quer dizer o seguinte, você construiu com palha, sobrou só isso aqui, agora você arca com os danos. A pessoa vai ter que pagar os danos daquela construção que não foi bem feita. O outro vai dizer, tudo bem, ele arca com os danos, mas ele será salvo, porém passando através do fogo. É o que vai acontecer no purgatório. A pessoa não está na construção perfeita, não tem problema. Pelo menos você tem a fé. Né? Então você vai construir de novo, passando no purgatório. Porque Deus dá a nossa vida humana para que cada um construa a obra da sua santificação. É claro, com a ação da graça. Se essa obra não estiver bem feita e terminada, você tem o tempo, a possibilidade de construir de novo, depois da morte. Percebe? Isso é o fundamento do purgatório. Agora, se a pessoa se recusa a construir, aí já é diferente. Não, eu não quero construir nada, não quero saber de vida espiritual, eu quero viver para esse mundo. Então você já é de outra categoria, você está na categoria dos ímpios. Entendeu? Então esse é o problema. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se nós somos esse templo, somos essa edificação de Deus, então a gente tem que saber construir isso bem feito. Por isso que vem aqui o livro da sabedoria, capítulo 3, né? E fala o seguinte, as almas do justo estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, e seu enlace é julgado como uma desgraça,
e sua morte como uma destruição, mas na verdade estão em paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. Não percebe? É o raciocínio aqui de São Tiago. A carta de São Tiago é uma recapitulação do livro da sabedoria. E a sabedoria é o elo do Antigo e do Novo Testamento. É o elo. Porque o Antigo porta a lei e o Novo porta a graça. E ambos portam a sabedoria. Percebe? Quer dizer que a sabedoria é a plenitude da lei e a sabedoria é a porta que dá acesso à graça. Daí você diz assim, ó, aos olhos dos homens suportaram uma correção, né? Por isso que São Tiago diz, beatus vircus sufer tentação. Né? Mas, depois de ter sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus os provou e achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia da sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus efeitos são dignos do favor e da misericórdia. Então daí você segue o pensamento, né, mais sublime da sabedoria do Antigo Testamento, que consiste em esperar a vida após a morte. Daí a santificação dos santos de Deus, toda ela está baseada na esperança da imortalidade. Porque senão nós estaríamos simplesmente buscando a nós mesmos, né? Numa tendência de perfeccionismo moral e não de uma verdadeira união com Deus. Agora vem a pergunta também. Como nossa vontade pode se aperfeiçoar na caridade até atingir aquela beleza que é descrita no livro do Cântico dos Cânticos, né? A beleza da esposa espiritual. Isso aí é algo que encanta os doutores da igreja, né? Quando nós falamos dessa beleza da esposa que está conformada a Cristo. Que já não está mais na simples configuração carnal. Não preciso aqui citar muitas palavras, né, porque Vossas Caridades conhecem o livro do Cântico dos Cânticos, e através de muitas figuras, esse livro faz o elogio da esposa. Né? Faz o elogio da esposa. Então, por exemplo, aqui no capítulo 4. Tu és bela, minha querida, tu és formosa, através do teu véu. Os seus olhos são como pombas. E depois diz também, és toda bela, não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, ó esposa. Vem comigo do Líbano. O que seria o Líbano? Né? Segundo os antigos, né, o significado do nome Líbano significa purificação. O Líbano é pureza, purificação. A purificação dessa alma aconteceu em meio a todas essas provações, né, ao ponto dela atingir uma beleza espiritual fascinante, né, ter se tornado semelhante a Deus, na medida em que ela é conformada ao Espírito de Deus. E por isso ela pode participar das núpcias do Cordeiro. Então, a descrição espiritual e figurativa desta alma, que sobe do deserto como coluna de fumaça, né,
exalando o perfume de mirra e de incenso, por exemplo, né, que são perfumes também figurativos que mostram o coração dessa pessoa exalando um perfume que não é outra coisa senão o sofrimento oferecido a Deus. Né? Como também aquele coração que Tobias queimou, coração do peixe. Tobias queimou. Isso é o coração contrito, é a oblação da vontade. Isso aí também está perfeitamente ligado ao sacrifício pelo voto de obediência. É a oblação da vontade. Então, o sinal de que a alma está se configurando na caridade divina é exatamente a capacidade que ela tem de renunciar a si mesma e renunciar à sua própria vontade. Quer dizer que essa alma começa a ter encontrar uma delícia simplesmente em se conformar à vontade de Deus. Ela deixa de ter uma satisfação própria, um projeto, um sonho, um desejo, e passa a ter simplesmente uma nostalgia do céu. Aí você poderia até perguntar, mas como que a pessoa pode desejar o céu sem ter conhecido? Simplesmente porque ela recebe as notícias, né, espirituais através do Espírito Santo e ela começa a desejar aquilo que ela não conhece. Mas ela começa, de certa forma, a participar, pelo menos na esperança, da vida celeste. Que, como São Paulo diz, nenhum coração perscrutou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, porque ultrapassa nossa capacidade de entendimento que está restrita aos sentidos. E o céu ultrapassa os sentidos. Então, por isso que, quando nós falamos desse nível de santidade, nós temos que começar entendendo que essa alma já não está mais sujeita a essa dependência dos sentidos. Isso é o mais difícil. Você informar a alma de que existe algo desejável sem passar pelos sentidos. Isso é muito difícil. Então, como informar uma alma que existe essa vida tão desejável se essa vida não pode ser apreendida pelos sentidos? Sendo que todos os conhecimentos que nós temos partem dos sentidos. E é por isso que Satanás investe pesado para tornar a nossa geração cada vez mais sensualizada. Cada vez mais sensualizada. Então, desde as crianças elas têm que ser sensuais. Por quê? Porque você jamais pode dar acesso a essas pessoas às coisas de Deus. Então, são coisas muito bem programadas. É a geração dos sentidos, a geração da sensualidade. Ora, o que diz aqui o Apocalipse, capítulo 7? Né? Diz ali, ó. Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestes brancas e palmas na mão. Então tudo isso é resultado das provações, das purificações dessa vida. Veste branca e as palmas na mão. Bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, está sentado no trono e do Cordeiro. E depois perguntaram: de quem são esses? De onde eles vêm? E ele me diz: esses são sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono e o servem dia e noite no seu templo. Então alguém poderia pensar, não, esses são sobreviventes de uma certa tribulação que a igreja passou e tal. Não, são sobreviventes da grande tribulação que está presente em todos os momentos da história. Então a grande tribulação, nós podemos dizer que de certa forma, se identifica com o nosso tempo atual, mas ela não se restringe a um certo tempo, ela vai permear todos os tempos da história. E ali nós vamos dizer também que o Cordeiro está no seu trono, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Então essa é a configuração que os santos têm no céu. Ou seja, experimentam o alívio das suas provações e ao mesmo tempo saboreiam das fontes das águas vivas, que são as delícias proporcionais ao conhecimento de Deus. Então eu diria o seguinte, agora como uma conclusão dessa meditação, dessa pequena conferência, diria o seguinte, que nós, uma vez que participamos do mistério pascal, quer dizer, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos centralizar a nossa vida espiritual num esquema, podemos dizer assim, num esquema que comece com o batismo, primeiro marco, passe pelo mistério da cruz e ressurreição, e termine na vida eterna. Então o batismo é o começo da obra da santificação. Ou seja, é o selo sacramental de que a pessoa pertence a Deus e está configurada com Cristo. A partir desse dia, ela já pode dizer que ela é esposa do Cordeiro. A partir do batismo. Porque ela é membro da igreja. Só que do batismo até a vida eterna, ela tem essa passagem pelo o abismo da morte. Quer dizer que o batismo vai se atualizar na medida em que a configuração da morte de Cristo se realizar na vida dela. Desde o momento que ela foi batizada, ela já estava configurada a morte de Cristo. Mas é preciso que ela seja provada, purificada, para que ela atinja essa maturidade espiritual, podemos dizer. A maturidade espiritual. A maturidade espiritual, conforme São Paulo diz também na carta aos Colossenses, é aquela ideia de você atingir a plenitude de Cristo, a estatura de Cristo. Veja aqui como que São Paulo descreve isso na carta aos Colossenses. Então ele diz o seguinte: como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. Continuando, vai dizendo aqui um pouco mais para cima, versículo 9. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, e vos revestistes do homem novo que vai se restaurando constantemente. Está vendo? Isso aqui é muito interessante. Ele vai se restaurando constantemente a imagem daquele que o criou até atingir o perfeito conhecimento. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Então, nesse caminho do conhecimento, do perfeito conhecimento, a alma vai se aperfeiçoando na caridade. Depois ele ensina também aqui na carta aos Efésios, que é a continuação do texto que nós estávamos lendo ontem, o capítulo 2, quando diz aqui, vós fostes salvos gratuitamente mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus.
Não provém das obras para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo. Criados em Jesus Cristo. Quer dizer, aquilo que ele estava dizendo antes, também no sentido de estarmos sendo aperfeiçoados, na imagem de Cristo. E aí ele continua. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É nele que, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, é nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo. É nele que também vós entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então, disso tudo, nós entendemos isso, que o começo é o sacramento, a edificação dessa obra faz parte da ação da graça, que aperfeiçoa essas virtudes, especialmente pelas ocasiões de provação, de sofrimento, de purificação. Daí a gente entender o que representam as bem-aventuranças, quando nosso Senhor diz aqui em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados que têm um coração de pobre. Por quê? Porque eles se desprenderam de todos os desejos terrenos. Então, desprendimento. Daí o que eu estava explicando ontem. Uma coisa é atingir a perfeição moral segundo a justiça. E outra coisa é nós atingirmos a santidade, que é a configuração de Cristo, pelo desprendimento. Daí a configuração do mistério da cruz. Depois diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que eles choram? Porque no momento que a pessoa chora, a pessoa está recebendo aquele fluxo de purificação na sua alma. Ela se desprende do seu ser. Pois bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui ele não fala da terra nesse mundo, mas a terra perfeita que é o céu. Então os mansos, aqui se configuram aqueles que não estão atrelados ao poder. A mansidão é aquela atitude da pessoa que se desprende do poder. Porque todos os poderosos não são mansos, eles têm que ser guerreiros para manter o poder. Então ele tem que se armar. O manso não. Daí onde ele diz também, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então a fome e a sede de justiça é exatamente esse desejo de se configurar a perfeição de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso quer dizer que é aquele que é capaz de se desprender do seu orgulho, e fazer com que o coração já não se lembre das agressões dos outros. Então, para a pessoa receber a misericórdia, ter a virtude da misericórdia nesse nível que ele está propondo aqui, ela tem que atingir também mais um grau de humildade. Senão ela não é capaz de perdoar a esse ponto. Depois diz também, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então essa pureza de coração é o que os antigos chamam de a perfeição espiritual. Já não é mais no sentido de perfeição moral, mas de perfeição espiritual. Em que sentido? No sentido de ter um coração que não deseja outra coisa senão Deus. Coração completamente desapegado das criaturas. Essa é a pureza. Não é só uma pureza de não pensar em coisas impuras, em cenas impuras. Não, isso é uma pureza nos sentidos. Sentido da virtude, propriamente da virtude da pureza do corpo. Mas a pureza de coração aqui que Nosso Senhor está
declarando bem-aventurada é aquela que apresenta um coração completamente desapegado de todas as criaturas. E mesmo de si mesmo, né? Porque a paixão por si mesmo é a mais difícil e a mais impura. É a mais impura. Isso é a própria de Satanás. Satanás, ele não gosta de ninguém. Ele é desapegado de todas as criaturas, mas ele não se desapega dele mesmo. Se ele se desapegasse de si mesmo, era um instante para ele se tornar um dos mais perfeitos santos. E anjos, né? Com certeza. Um dos mais perfeitos dos anjos. Mas ele não se desapega de si mesmo. Aí que está o problema dele. E depois vem: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sereis quando todos os caluniares, perseguirem, disserem falsidade contra vós por causa de mim. Então quer dizer que nosso Senhor está mostrando de uma forma direta como que age a santificação. A santificação age pelos ímpios. Quando os ímpios nos caluniam, quando os ímpios nos perseguem, quando os ímpios nos destroem, quando os ímpios nos matam, é ali que eles estão trabalhando para Deus. Então você não pode deixar os ímpios parar de fazer isso. Senão, não tem mais como produzir os santos. Eles têm que trabalhar. Né? Agora, por que Deus coloca eles para fazer esse serviço? Por castigo. Por castigo. Porque como eles fizeram opção pelo mal, então Deus aproveita deles duplamente. Faz eles continuarem no mal, né? Por isso que diz o Salmo: consumetur nequitia peccator. Ou seja, uma pessoa que está no mal, ela cada vez se aperfeiçoa mais no mal. Por castigo. Porque cada vez que ele se aperfeiçoa mais no mal, mais perfeita vai ser a condenação dele. Mas automaticamente também, Deus faz com que ele trabalhe para a purificação dos justos. Porque ele persegue, ele é injusto, ele mata, ele crucifica, ele calunia, ele trabalha para que os justos sejam provados na paciência e no perdão. Então, é um processo conjunto. A santificação dos justos e a condenação dos ímpios. Tudo isso acontece no mesmo tempo. E é por isso que o objetivo da vida, que eu falo especificamente da vida religiosa, né, o objetivo da vida religiosa, concluindo então a nossa conferência de hoje, eu não quero estender tanto, mas o objetivo é atingir a perfeição da humildade. Porque ninguém vai simplesmente entrar para a vida religiosa para atingir a perfeição moral. Sendo que a perfeição moral eu posso atingir na vida doméstica. Mas eu não posso atingir a perfeição da humildade na vida doméstica. Mas o que é a perfeição da humildade? A perfeição da humildade, né, conforme os graus da humildade, ela não é outra coisa senão a motivação constante que aquela alma recebe para ela não ter mais referências de si mesma. Então essa motivação constante que ela vai recebendo ali, para ela perder a referência de si mesma, a não ser em Deus, né? Eu só me encontro eu mesmo em Deus, ela vai sendo o exercício da vida religiosa. Né? O exercício da vida religiosa. Então, o que vai ser constantemente trabalhado ali é a capacidade da pessoa de se provar, se deixar provar, até que ela consiga superar as arestas do orgulho, né, que impedem ela de tornar-se uma pedra preciosa, lapidada aos olhos de Deus. Então, uma pessoa que faz uma confissão frequente, depois de uma vida de exercícios ascéticos que a tenham levado a superar as paixões e os desejos carnais, essa confissão frequente vai estar sempre voltada para o tema do orgulho. Claro, porque o orgulho é uma montanha
imensa que você tem que deslocar para o mar. Então imagina que você ultrapassou o Mar Vermelho. Ou seja, você saiu do Egito, que representa o mundo, né? Você se configurou a Páscoa de Cristo, que você morreu para si mesmo, né? E entrou na Terra Prometida. Vamos dizer assim, né? Atravessou o Mar Vermelho, ou seja, superou as paixões da natureza. Entretanto, quando você chegou na Terra Prometida, você encontrou uma montanha. E aí você achou estranho e falou, mas o que essa montanha está fazendo? Não, essa montanha você tem que pegar e jogar ela fora no mar. Porque só quando essa terra que estiver livre, sem essa montanha, que você vai conseguir construir o templo para Deus. Então, veja como são os passos dessa santificação. O primeiro passo, sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, purificação. O segundo passo, atravessar o deserto. Né? Aí é o autoconhecimento, é a iluminação. Né? Pela iluminação, a pessoa, ao mesmo tempo, chega na sua perfeição moral, daí a lei que vem no deserto, né? E ao mesmo tempo tem o conhecimento da verdade, né? Que significa o conhecimento de Cristo, né? Através da revelação. Uma vez atravessando o deserto, né? Pela iluminação, a pessoa chega na Terra Prometida. E ali ela vai então construir o templo, que significa a união com Deus. Ou então podemos dizer também que vai construir o tálamo nupcial da sua união com Deus. Ou você pode dizer que você vai construir o templo, né, para oferecer ali no templo o seu coração como hóstia viva, santa e agradável, no altar desse templo. Ou você pode dizer também numa linguagem espiritual, que é muito válida, que você vai construir a mansão, né, das núpcias, o tálamo nupcial, onde você vai entrar na adega saborear os vinhos das delícias, né, do esposo. São duas figuras muito presentes aqui no Cântico dos Cânticos, por exemplo. Vamos construir uma casa de cedro e tal. Então está ali ligada essa segunda figura. Agora, como construir essa casa se tem ali uma montanha? Então aí precisamos, né, do exercício da purificação do orgulho. Né? Ou mais perfeitamente dizendo, né, aí já não seria nem tanto uma purificação, mas seria uma constante atitude de esvaziamento, aproveitando-se das ocasiões que a graça nos proporciona, pelas humilhações, pelas perseguições, pelas contrariedades, pelas perdas, né? Tudo isso. Ocasiões que a graça nos proporciona para despojar-se de si mesmo, até atingir essa configuração de Cristo. Então, como tem várias modalidades de orgulho, a graça vai dispor de várias modalidades de provações. Feliz o homem que suporta a provação. E assim nós podemos, então, dizer que quem tiver fé, como nosso Senhor disse no Evangelho, dirá a essa montanha, sai daqui e atire-se no mar. Então, com essa perfeição da fé, né, quando você tem a perfeição da fé, ou seja, você é capaz de ver em cada ocasião mínima, uma ocasião enviada por Deus para o seu próprio crescimento, então você será capaz também de jogar essa montanha no mar. Por causa dessa capacidade que você adquiriu de ver em cada ocasião, mesmo que seja o próprio demônio encarnado que esteja trabalhando na sua vida, você vai ver nesse demônio encarnado um servo de Deus que está te conduzindo ao caminho certo. Daí, então, podemos dizer que essa segunda fase da vida espiritual, como ela diz respeito à ação da graça, muito mais da ação da graça, e não tanto da ação do nosso próprio esforço ou da nossa própria ascese, né? Então, por isso mesmo, nós podemos dizer que essa segunda fase, e a fase definitiva da vida espiritual, ela vai se realizar de uma forma passiva. Daí São João da Cruz dizer que é a noite escura passiva.
Não a noite escura ativa, que é a noite escura dos sentidos, mas a noite escura passiva. Ou seja, quando você já não está mais nem na lógica dos sentidos, nem na lógica do entendimento. Então vamos concluir pedindo a Nossa Senhora que nos conceda todos esses dons, que possamos nos reunir na glória de Deus, junto de Cristo, Cordeiro Celeste, que foi imolado, para que nós pudéssemos, pelo seu sangue, ter acesso à sua vida divina. Amém.